Opa, salve! E aí, tudo certo com vocês? Bom, agora chegando para falar de Grêmio, a vitória do time de transição sobre o Caxias pelo placar de 2-1, algumas impressões. Atacante está pedindo passagem, mais um deve receber mais uma oportunidade e alguns pontos que eu quero destacar com vocês e para vocês aqui neste vídeo. Mas antes, vem aqui no canto da tela para se inscrever no canal, deixa um comentário aqui embaixo, curtiu, dá o joinha, ajuda bastante e clica no sininho para que o YouTube te avise de vídeo novo por aqui. O grupo de transição que dá a largada, dá o pontapé inicial do Campeonato Gaúcho, conseguiu uma vitória importante à medida que teve pela frente o Caxias. Um jogo com uma exigência um pouco maior em relação ao que a gente conhece de boa parte dos clubes do interior que disputam este Campeonato Gaúcho. E o Grêmio fez a primeira parte, venceu, mas e a atuação? Bom, como se esperava, um jogo equilibrado. O Grêmio teve mais posse de bola, principalmente no primeiro tempo, mas o Caxias teve algumas oportunidades que pararam, algumas delas no goleiro Felipe, que acabou depois se atrapalhando no gol marcado pela equipe do Caxias. Mas o Grêmio criou menos, é verdade, mas acabou sendo mais efetivo, e principalmente por algumas ações que merecem um destaque, como, por exemplo, a movimentação do Rildo, esse jogador que acabou sendo emprestado para o Brasil de Pelotas e que até melhorou bastante em um curto espaço de tempo, sendo uma das figuras importantes do Grêmio na partida contra o Caxias. O Elias Manuel, autor de 2 gols, aliás, foi, ao meu ver, a melhor figura em campo, jogador que marcou o primeiro gol com assistência do Rildo. Na jogada que começou no campo de defesa, no pênalti, quem sofreu foi o Elias Manuel e quem marcou também foi o Elias Manuel. Esse jogador eu tinha já visto jogar nos campeonatos de base que o Grêmio disputa e ele vem me chamando a atenção há um bom tempo. Alguns atletas também me chamaram a atenção, Jonathan Varela e também o Bitelo. Só que esses jogadores tiveram um pouco mais de dificuldade com a exigência maior no jogo contra a equipe do Caxias. Pedro Lucas é outro jogador que eu vi qualidade na base. Ele é um jogador que a gente pode chamar de pifador, ele tem aquele passe que quebra linhas, mas ele teve muita dificuldade para jogar contra o Caxias, abusando demais, inclusive ou do recuo de bola ou do passe lateral. Lembram que eu falava aqui sobre esse jogador, dizendo que ele é um meia de qualidade, de boa visão de jogo, mas ele sofre muito pela condição física. Ele é um pouco franzino e, por consequência, por jogar justamente na posição de meio de campo, que exige também uma condição física melhor em virtude do choque, já que é um jogador por qualidade visado pelo adversário. O Grêmio está trabalhando um pouco essa questão com ele aí. Mas ele acabou sentindo um pouco na partida. Eu continuo tendo o mesmo conceito em relação a ele, mas entendo que talvez esta quebra, né, como é que eu posso dizer, de condição de jogo, né? Porque ele vinha com a turma dele e agora já enfrenta um time profissional e ele pode sentir um pouco mais, né? E talvez tenha faltado aquilo que eu vi do Pedro Lucas nos jogos da base para essa partida, mas como eu havia falado no vídeo anterior em relação ao Internacional, foi o primeiro jogo, então tem muita coisa ainda realmente para acontecer, né? Mas com a expectativa e, acima de tudo, com a responsabilidade de ter que largar bem o gauchão para depois apresentar uma condição positiva para o time titular do Grêmio, o objetivo foi alcançado. Mas algumas situações a gente tem que considerar aqui e, ao mesmo tempo, até projetar outras, porque o Grêmio quer se valer de compor o grupo principal com alguns jogadores que estão na base. O Grêmio está à procura de zagueiro e confesso que o Erickson foi um jogador que também me chamou a atenção mais uma vez, né? Mas talvez leve o Grêmio a ir ao mercado para contratar mais um jogador. Em relação ao lateral Felipe, fala-se que é mais uma alternativa. Sinceramente, eu não
tendo que esse jogador seja tão importante para a temporada. Guilherme Guedes fez um jogo aceitável, né, dentro das circunstâncias, mas é outro jogador também que o Grêmio ali está servido, né, com o Nicolas, que talvez até seja o titular do Grêmio ali adiante, pelo menos eu tenho esta ideia, que ele vai ganhar a condição de titular logo ali da lateral esquerda. Então o Guilherme Guedes é um jogador que daqui a pouco o Grêmio pode encaminhar em alguma negociação. Tem outro jogador que é muito interessante, que eu quero falar, que é o Gazão. O Gazão é um jogador que merece ser bem observado pelo técnico Wagner Mancini. Wagner Mancini que inclusive acompanhou o jogo na vitória de 2-1 do Grêmio sobre o Caxias. Em um determinado momento, aí a gente vê um pouco também da questão da experiência, da própria condição física, a preparação ela é diferente, né? O Grêmio aos 35 estava meio que trabalhando lateralmente a bola, morcegando o jogo, só que ainda tinha tempo. E o Caxias, com as modificações que fez o técnico Rogério Zimmermann, era natural que ele fosse mais ao ataque, mas acabou não conseguindo criar mais oportunidades. Fora o lance, né, da cobrança do escanteio, depois teve uma outra defesa do goleiro Felipe também, mas acho que dentro de tudo aquilo que se esperava e da própria dificuldade do jogo, já que o Grêmio vinha com esse time de transição, o objetivo ele foi alcançado. Talvez a grande questão que fique é a observação na ideia do Grêmio, com perspectiva de ir ao mercado e contratar jogadores para algumas posições, mas talvez também olhar nesse grupo alguns substitutos. O Grêmio tem jogadores demais para determinadas posições, também na sua base, e falo isso no que se refere aos volantes, né? Tem Fernando Henrique, tem Matheus Sarará, agora tem Bitelo, tem o Ronald também que jogou a Copa São Paulo, acabou ficando na reserva, mas vi boas partidas do Ronald na temporada passada atuando na base do Grêmio. Então, quer dizer, o Grêmio tem jogadores para esta posição. Tanto que o Darlan acabou sendo negociado para o Juventude. Mas tem algumas outras que o Grêmio precisa realmente contratar, porque talvez a base não apresente, mas tudo vai depender também deste choque agora que os jogadores sofrem com uma categoria diferente. Cito, por exemplo, o Vini Paulista, que na base do Grêmio foi muito bem. E um jogador que eu não tinha tanta expectativa, mas que acabou fazendo um bom jogo, foi o Rildo. Então a gente pode pegar como Elias Manuel e Rildo as grandes figuras do Grêmio na vitória diante do Caxias pelo placar de 2-1. E aí eu já te pergunto, é preciso que o Grêmio realmente observe esses jogadores que atuaram contra o Caxias com perspectiva de utilização no grupo principal, ou em determinadas posições realmente o Grêmio vai precisar contratar? Deixa o teu recado aqui embaixo, quero saber a tua opinião, vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, dá o joinha se curtiu e também ativa o sininho, porque o YouTube vai te comunicar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui, aí ajuda a ter mais visualização, o canal com mais inscritos, aquela história toda que você já conhece. Tá bom, gente? Fui!